Olá, estamos começando mais um Sistema Fé Comércio em Ação e no dia de hoje a gente vai estar batendo papo com a assessora parlamentar da entidade, a Cláudia Pessoa, e eu estou aqui ao lado da minha companheira de bancada também, Natália Barros. Bom dia, Cláudia. Olá, Natália. Sejam muito bem-vindas aqui ao Sistema Fé Comércio em Ação. Bom dia, que bom falar de uma pauta que não é tão conhecida para todos, mas que a Fé Comércio tem já há algum tempo e que é bastante importante para o setor que ela defende. Cláudia, explica um pouquinho para a gente o que é essa assessoria parlamentar, como ela atua, como ela funciona no dia a dia, no cotidiano. Traz um pouquinho para a gente esse cenário. Aos que sabem, mas também para os que não sabem, a Fé Comércio ela faz parte do sistema do qual a mãe é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é a CNC. E a CNC, já há alguns anos, estabeleceu essa governança, esse acompanhamento, esse trabalho junto aos parlamentares no Brasil como um todo. Hoje se chama RENALEGES, que é a Rede Nacional de Acompanhamento do Legislativo, onde em cada estado brasileiro, onde tem uma Fé Comércio, e às vezes mais de uma, a depender do segmento que defenda, tem pelo menos uma pessoa que olha e que tem esse trabalho sendo desenvolvido. Na rede nacional, nós temos uma estrutura bastante grande. São vários assessores que atuam nos diferentes temas que são discutidos, trabalhados na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. E nas bases, como nós chamamos no Estado, tem uma pessoa como eu que acompanha o trâmite legislativo nas assembleias legislativas ou nas câmaras municipais. Né? E o que é que a gente faz? Nós conseguimos atuar na hora certa quando um projeto de lei ele é apresentado e que possa impactar positivo ou negativamente ao setor que a gente representa. Embora eu diga que a palavra defesa não seja a mais apropriada, ela é a mais utilizada realmente e é bastante importante. Eu diria que já teve situações em que, se projetos de lei apresentados prosperassem, o setor do comércio de bens, de serviços e de turismo ele estaria fortemente impactado. E esses impactos eles podem ser políticos, eles podem ser econômicos, eles podem ser financeiros, eles podem ser onerosos ou não. Então, é mais ou menos isso aí o que a gente faz. E se a gente for pensar, não é, Natália? É um trabalho hercúleo, né? Porque nós somos um estado com 102 municípios, 102 câmaras municipais, uma Assembleia Legislativa, nós somos uma Câmara com 9 representantes, Senado Federal com 3 representantes no estado de Alagoas, como nos demais estados da federação. Cláudia, e como se dá, por exemplo, esse diálogo com os parlamentares a nível federal? Como é que você monitora essa questão dessas pautas, o que está em pauta, o que não está em pauta, o que pode entrar a qualquer momento? Como é que funciona esse monitoramento? No nível federal, o comando vem da CNC, vem desse departamento que é chamada de Diretoria de Relações Institucionais, e essa diretoria tem uma equipe bastante competente que todos os dias acompanha todo o trâmite legislativo. Então, isso vai desde a pauta, ao que é colocado extra pauta, ao que se consegue no acompanhamento das comissões temáticas. Então, no âmbito federal, nós recebemos o comando da CNC. Então, vou dar um exemplo. Estamos agora naquela discussão da questão da jornada de trabalho. Da PEC do 6-1. Isso, do 6-1, do 5-2. Então, nós temos nós somos acionados de forma nacional pela RENALEGES, pelo pessoal da DRI, que nos apresenta um posicionamento da Confederação Nacional. As bases podem ter um posicionamento convergente, divergente ou divergente também. Até divergente. É curioso. É curioso. Geralmente não acontece, mas tem algumas federações que não são necessariamente puras do comércio de bens e serviços, mas que é, por exemplo, a FENAVIST, que é uma federação nacional de empresas que trabalham com segurança patrimonial e privada, na verdade. Então, alguns posicionamentos podem ser divergentes quando ela é temática específica. Mais abertas, ela tem uma tendência a ser convergente, ou parcialmente.
Então, aí a nossa ação, junto aos nossos parlamentares, ela vai sempre em função desse posicionamento. Em geral, nós estamos convergentes e, em geral, nós vamos buscar uma pauta que seja mais abrangente para todos. Vou dar um exemplo para os nossos telespectadores entenderem. Por exemplo, Jornada 6-1. A Confederação Nacional define que essa pauta é ideal e aí você vai buscar assinatura, colher as assinaturas, o apoio desses parlamentares alagoanos, é assim que funciona, fazer esse contato, enfim. Isso. O contato pode ser, na verdade, a ação legislativa ela é muito ampla. Sim. Então, existem estratégias que podem ser finalísticas na hora do voto, não é? Na hora em que o projeto entra em pauta, ou como eu digo, convencimento. De meio, vou chamar de meio. De meio pode ser chamar para si uma relatoria, e aí a gente tem mapeado qual é o perfil dos nossos parlamentares, quais as áreas que ele tem uma tendência de abranger até na sua base política mesmo. Análises ideológicas. Então, aí a gente pode chamar um parlamentar desse para puxar para si uma relatoria. A gente pode, no momento de uma reunião de comissão, pedir vistas. A gente pode solicitar emendas supressivas, complementares, substitutivas. Então, existe muito trabalho. Tudo de forma muito estratégica, de forma estratégica, exato. Alguns temas são extremamente polêmicos, como é o caso desse. Da jornada. Mas alguns temas são corriqueiros e afetos eminentemente da nossa atividade, e aí a gente consegue levar com tranquilidade. Nem sempre a gente tem o parlamentar voltado para os nossos posicionamentos. Eu acho que isso é saudável, né? Faz parte. Como você disse, alguns têm posicionamentos ideológicos. Nós temos um parlamentar, por exemplo, que ele diz assim, eu fui da base do SENAC, eu fui aluno SENAC, eu entendo as defesas que vocês propõem, mas eu tenho uma ideologia política que nos deixa voltadas para um posicionamento mediante a orientação nacional. Da liderança, do Diretório Nacional, isso. Então, e o jogo é muito, acho bacana quando o jogo é muito limpo dessa forma. Tem que ser o ideal. E baseado nesse diálogo, né? Isso, que é como funciona a política no geral, Natália, né, tem situações, nesse caso desse parlamentar bem próprio, que ele diz assim, olha, ele chama até de Claudinha, ele diz, Claudinha, o posicionamento foi esse. Ou quando o partido deixa eles livres, ele sempre vota conosco, porque ele entende a defesa do coletivo. Que bom. Então, não é? E a gente trazendo isso, então, para o âmbito municipal, estadual, segue essa mesma dinâmica, né? No sentido dessas votações, desses tratos que vocês têm. Como é que também está o cenário hoje, tanto no âmbito municipal, né, ali na Câmara, quanto no âmbito estadual? Na esfera estadual, ela se assemelha muito ao trabalho que a gente faz no federal, né, junto com a CNC, reitero. No municipal, um pouco menos porque até a nossa abrangência ainda não está tão eficaz. Eu diria que a gente, há 5, 6 anos, a gente teve uma participação muito forte pelo formato da composição da Câmara e pelo tamanho das nossas pernas na ocasião. A assessoria ela foi reconduzida há poucos meses. E nessa pactuação desse reinício, foi combinado da gente ter a atuação mais fortemente na esfera federal e na esfera estadual. A ponto de, há cerca de 2 meses, junto com a deputada Cibele Moura, termos apresentada a criação de uma nova frente parlamentar que o comércio está abrangente. Nós já tivemos uma frente parlamentar em defesa do comércio, lato sensu, e desta vez a gente está indo mais cirúrgico e mais próprio e próximo do nacional, que é uma frente parlamentar, a palavra é usada, em defesa do comércio de bens, serviços e turismo. E aí a gente busca uma atuação mais ampla da nossa atividade na Assembleia Legislativa. E na Câmara, o nosso passo a partir do próximo ano, tivemos eleições municipais agora, até por conta disso não poderíamos chegar com muita propriedade nas casas legislativas municipais, mas o nosso plano nos municípios onde a FEComércio tem um sindicato representado, a gente está com essa atuação a partir de 2025, mais próximo. Mas a gente tem que ver, na competência constitucional,
que temas são afetos ao município, ao Estado e à União. A gente sabe que as competências são privativas algumas vezes, compartilhadas algumas outras vezes, e por isso que a atuação nessa questão dos processos legislativos não é tão numerosa no município ou no Estado até como é no federal. O federal, a atuação é praticamente semanal. Cláudia praticamente Pessoa, semanal. Em relação à Assembleia Legislativa do Estado, como é que você vislumbra esse trabalho, né, da deputada Cibele Moura, dos demais parlamentares que compõem essa frente, como eles podem ajudar na prática, diretamente, a questão dessa comissão, que é tão importante, né, para o nosso setor econômico como um todo, né, já que o setor representa mais de 70% do nosso PIB, ou seja, um mercado gigantesco aqui no estado de Alagoas. Eu digo muito que, em relação a esse quilhão, né, do que a Federação do Comércio representa, um município ele pode não ter uma indústria, ele pode até não ter agricultura, mas ele com certeza tem uma loja de comércio, ele tem comércio de bens ou comércio de serviços. E aí vem a grande importância de uma Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E ter uma frente parlamentar instituída não significa que a nossa relação com os demais parlamentares não seja importante. Ela se aproxima e aí a gente passa a ter... até em função das ações que nós vamos fazer de aproximação com esses parlamentares, com mais propriedade. Legitimidade. Com mais legitimidade, com mais propriedade, com mais legitimidade. E o movimento na hora do voto, ele é muito interessante. A gente, às vezes, tem sessões que são compostas por quórum, mas na hora do voto, o parlamentar pode ou não estar. É verdade. Então, a gente sabe como funcionam os bastidores. Então, não é muito fácil. Sim. Eu até digo muito ao presidente Adaildo Sotero, que é uma grande liderança, né, converso muito com os diretores, dizendo que, às vezes, a assessoria, eu própria, fico frustrada. Mas é uma frustração que faz parte do jogo. Sim, não claro. é fácil, mas faz parte do jogo. É exatamente essa, da gente ter o parlamentar alinhado com o que a gente defende, o que a gente, que eu muito digo, conquista ao invés de convence, né? Que é uma nota técnica, ela pode convencer, mas ela deve conquistar, que é o mais firme, né? Mais assertivo. É na hora do voto, é na hora que ele está ali, como eu citei. Ele diz, eu posso não votar a favor ou contra o que a gente está se posicionando, mas faz parte do jogo. Cláudia, e aquela coisa da sensibilidade, muitas vezes, de saber qual o momento, o termômetro da casa, de colocar aquela pauta, de conversar com aquelas lideranças. A hora de avançar, a hora de recuar. Conversar com a presidente da comissão. Presidente, tem clima, não tem clima? Vamos chamar as lideranças para dialogar. Existe algo nesse sentido quando existem essas tratativas também? Sempre. Isso faz parte do... O tempo todo. O tempo inteiro. Isso faz parte do meu trabalho. E bem por aí. Com relação às demandas vamos dizer aqui, a gente tem os empresários, né? Pequeno, médio empresário, e esses empresários, eles têm suas demandas. Então, como é que funciona esse trajeto, né? Essas tratativas entre eles, chegando na FEComércio, e existem ali aqueles momentos em que vocês ouvem essas demandas para levar... essa base, né? Entendem exatamente essa base aqui para poder levar para essas discussões políticas, político-partidárias. Então, como é esse caminho? Para a gente entender, assim, na prática, né? Esses bastidores que normalmente não dá para acompanhar, né, Cláudia? Eu aprendi com a Sandra Peixoto, que é a jornalista que faz parte lá da FEComércio, que o jornalista gosta muito e na prática. Ela diz exatamente, mas na prática como é que isso funciona? Bom, na prática, do lado do empresário, a gente busca saber quais são as expectativas e as dores, sobretudo no que é atinente ao seu negócio, nas tratativas do Estado lato sensu, né? Então, vou dar um exemplo. Na questão do comércio distribuidor, atacadista, existia e existe sempre uma dor tributária. E essa dor, às vezes, ela passa por um projeto de lei ou por uma questão legislativa ou por uma questão normativa interna de uma Secretaria da Fazenda. Uma portaria, uma instrução normativa que está ali, que é competência interna e não da parte do legislativo. E é igualmente eu digo assim, uma rotina de estratégia. Mas...
habilidades que são importantes. Um bom network, uma porta aberta, sempre com a janela escancarada, você saber entrar e sair com leveza, trato pessoal também, institucional. Então, há situações em que existe um desejo do empresariado e a gente busca. E aí, muitas vezes, não é exatamente do legislativo, a gente busca o executivo. Muitas das pautas estão diretamente ligadas ao executivo. Cláudio, né? Então a gente pode dizer que uma demanda ela pode ser resolvida, sanada de forma administrativa, podemos dizer assim, ou seja, uma boa conversa com a secretária da Fazenda, com a pessoa do segundo escalão, enfim, um ato que pode ser exposto posteriormente no Diário Oficial e ali uma contenda ser resolvida? Sem nenhuma dúvida. E aí, um outro item que você falou, que é importante para o meu trabalho, é acompanhar os meios oficiais, né? Porque é justamente aí onde a gente pode encontrar uma surpresa positiva ou negativa, né? E aí eu chamo a atenção a uma falha atual, ao meu ver, das casas legislativas, sobretudo no nosso Estado, de transparência no tempo adequado, certo? Já foi melhor. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, já foi melhor o que estava posto no sistema, no sistema que eles têm de acompanhamento do trabalho legislativo, já foi em tempo real. Nunca foi 100%, certo? As atas não chegavam no tempo certo, os próprios temas de pauta também nunca chegam no tempo certo, mas aí eu até entendo como é que funciona isso, mas é importante que aconteça, entende? Então, se eu tivesse que apontar hoje um trabalho que viria do legislativo para a sociedade, não só para o trabalho que a gente acontece, mas para a sociedade, para fazê-lo melhor, seria uma melhoria na transparência das ações, no timing. Não é que não seja feito, é no timing. Então, por exemplo, eu entro no sistema e busco ali, parlamentar, quais são os processos legislativos que eles apresentam. Indicações, o que seja. Então, tem muita coisa que está no tempo certo, mas tem muita coisa que a gente vê uma surpresa numa sessão extraordinária, geralmente, e que poderia ter sido sanado ou trabalhado com mais prudência, com mais atenção, com mais diálogo até, com mais diálogo. Debates públicos. Essa é a palavra, certíssima. Uma sessão pública, muitas vezes, né? Que isso, audiência. Isso. Eu já tive presente na audiência quando a pauta nacional era a questão da terceirização. E nós estávamos muito atuantes, isso, o CNC como um todo e a FEComércio também, e na época o senador Paulo Paim, ele foi quase em todos os estados brasileiros promover essa pauta nas assembleias. E eu lembro de uma liderança aqui em Alagoas que disse o seguinte, quando eu chamei para não ir sozinha, para a FEComércio não estar sozinha, para a gente ter voz em contrário coletivo. Aí a pessoa disse assim, mas você vai para ser vaiada? Eu disse, vou, que não foi o caso, certo? Não aconteceu isso. Eu disse, vou, até na época o presidente Wilton, ele foi muito zeloso, ele me deixou muito à vontade do vá, não vá, né? Mas eu fiz questão de ir e não fui vaiada, mas pedi fala e falei o posicionamento. Não, eu acho que ali foi o único, porque a mobilização do lado contrário ao nosso posicionamento sempre foi muito forte, né, do trabalhador, e eu sempre enfatizo. Empresário precisa do trabalho, do trabalhador. Então, essa não pode ter distância, não pode ter distanciamento. Não pode ter convergência, na verdade. Não pode ter distanciamento, não pode ter vilão, nem um lado nem outro. Mas é difícil, até por conta do histórico do nosso país, né? Do histórico literal, claro, né? Claro. De apropriação e de apropriação da força de trabalho de forma inadequada. Mas o comércio, graças a Deus, eu acho que é um dos segmentos que tem uma possibilidade de alcance para uma justiça social do trabalho mais próxima. Tem mais equilíbrio. Tem mais equilíbrio. E que bom a Cláudia estar falando isso aqui, né? Que o parlamento, né? O espaço do parlar, do se movimentar politicamente, do pensar, do agir, né? Que bom que fosse sempre assim, né? A gente tivesse espaços de discussão na nossa sociedade para que a gente pudesse chegar justamente a esse equilíbrio, a essa moderação, né? Empresário, empregador, empregado, setor econômico, porque o que acho que a sociedade busca a todo tempo é a justiça social, né, para que no dia a dia
a gente tenha uma melhor qualidade de vida, possa viver melhor com a nossa família. Eu acho que esse é o centro, né, da sociedade, é o seio do que todo mundo busca no final das contas. É que deve estar sempre no centro de todas as discussões em todos os setores, na verdade. E né? a gente conversava antes, está em nossas vidas, no cotidiano verdade. de nossas vidas, não somente da questão empresarial. Vou dar um exemplo de um projeto de lei que foi apresentado há alguns anos, porque uma lei, em geral, ela representa o anseio da sociedade, seja da parte do cidadão, seja da parte do governo, que muitas vezes, para as ações, precisa ter essa regulamentação. E teve um projeto de lei, citar, sem precisar citar o parlamentar, que foi apresentado, que objetivava proibir, no estado de Alagoas, os self-checkout, né, que são aqueles serviços de autoatendimento que alguns supermercados têm, que lojas têm, que postos de combustíveis têm, né, no Brasil e no mundo. E isso tinha uma possibilidade de ser proibido em Alagoas. Mas o que é que o parlamentar estava ouvindo naquele momento? Ele estava ouvindo a classe trabalhadora, vou ser bem simplória, da pessoa, do operador de caixa, como se eles tivessem sendo perda de postos, né, de trabalho, etc. e tal. Quando, na verdade, se a gente olhasse friamente para a questão de substituição de pessoas pela máquina, aparentemente teria tudo a ver, realmente iria impactar. Só que o que não estava sendo visto era tudo que está por trás de uma tecnologia a ser implementada que também geraria postos de trabalho. Eles só estariam diversificados, né? Para ter aquela máquina é preciso ter uma empresa que tenha empregados que vão dar assistência técnica, vai ter a parte também da tecnologia, do TI mesmo, da criação do sistema e da necessária atualização. Então, a gente modifica o posto de trabalho. Esses postos de trabalho, eles se reorganizam, né? Isso. Aí, o que aconteceu naquele momento, só para concluir, nós fizemos uma apresentação em contrário, a gente nunca teve contra o operador de caixa, ao contrário, ele não deixou e nem deixaria de existir. Ele poderia estar modificado, né? E aí o parlamentar retirou de pauta. Esse projeto de lei ele não prosperou. Ele retirou de pauta por uma conquista, né? Não convencimento, e daí seguiu-se, né? Então, é um exemplo, na prática, de uma ação do que a gente faz. Eu costumo dizer, Natália, que os projetos de lei ele deve ser, na prática, a materialização do anseio de uma população, de um povo. É como está na Constituição, né? Todo poder emana do povo, mas muitas vezes são pautas singulares, assim, que defendem apenas um pequeno nicho da sociedade, um interesse parlamentar de A, B ou C, que, na verdade, não deveria ser pauta central para a nossa sociedade e afeta muitas das vezes justamente a questão do nosso comércio, infelizmente. E tem pautas que muitas vezes o parlamentar, nas suas pesquisas, observa o Estado ao lado, os estados da federação como um todo, e eu não gosto do termo copiar-colar, mas que busca aquela ideia, na verdade existem até sites para isso, né? E busca aquela ideia para tentar implementar no nosso estado. E muitas vezes, se um projeto de lei desse não tiver acompanhado, ele pode prosperar e impactar negativamente. Vou dar um exemplo. Tem um projeto de lei que objetiva obrigar a todo estabelecimento que tenha uma área kids, uma área de recreação, a ter uma pessoa para tomar conta. Um monitor. Então, imagina, você tem uma loja de comércio, você tem um meio de hospedagem, você tem um restaurante. Uma academia. Isso. Qualquer, porque é aberto, qualquer estabelecimento que tenha a obrigação de ter. Qual é o impacto? Qual impacto vai acontecer? Vai impactar fiscal, financeiramente, vai onerar a casa, que tem aquilo como atrativo para o cliente, para poder esse recurso circular e, obviamente, a gerar mais emprego. E nossa defesa vai geralmente em função disso. Mas ele imagina ter que fechar, porque não pode suportar uma coisa dessa. A coisa da obrigação, e obrigação. É o que pesa. Não, né? E aí a gente passa, por exemplo, para a questão da importância da CCJ, que é uma comissão importantíssima de Constituição e Justiça. Para uma matéria dessa, por exemplo, ela ser barrada
na raiz, porque a gente começa a ver interferência da política partidária dentro dos negócios privados. Aí está assim, o grande perigo dessas situações. Um restaurante tem ali um espaço kids, e ali você vai ter que ter um funcionário. Você tem uma academia que você oferece um espaço kids para a mãe, para o pai treinar. Você ter um monitor kids, ou seja, é um grande debate até do ponto de vista filosófico. Em Maceió tem lojas de comércio que tem área kids, justamente para estar... Não significa que não tenha o monitor, que não tenha o funcionário. Agora, isso. Que é uma escolha da empresa, né? Assim, que agora, ela decida, opte por isso. Texto, o perigo do texto é esse obrigar a ter um espaço privado, enfim, onde você vai ter um impacto orçamentário, fiscal dentro do seu negócio por uma obrigação, né, por uma legislação que muitas vezes pode ferir, né, o empreendedor, o empresário, o negócio local. E algumas vezes as emendas substitutivas, elas cabem nesse ponto. Em geral, as emendas substitutivas, supressivas ou complementares, a gente as tem por deputados ou por parlamentares das frentes parlamentares, entendeu? Que ajuda. E como você bem disse, às vezes não é na hora do voto. Você vai ali nas comissões, porque o trâmite legislativo, em algumas vezes, passa por algumas comissões temáticas para poder chegar na CCJ, para chegar, então, na pauta do dia. Cláudia, voltando à FEComércio Alagoas, né, aqui mesmo, no seio do sistema alagoano, você mencionou agora há pouco, né, que teve essa retomada da atuação, né, dessa assessoria legislativa, né, foi uma retomada recente, e aí a gente já está se encaminhando para o final do ano, né, e aí como é que pode fazer, assim, um balanço, né, como é que as expectativas de 2024, vocês estão conseguindo concretizar as metas, e também um olharzinho já para 2025, se já dá para dar, né, algum spoiler, alguma coisa aqui para a gente já tem em primeira mão, né, João? Nós temos uma visão de futuro promissora para a nossa Alagoas. Para os municípios onde a FEComércio tem os sindicatos e seus representados. O olhar que a gente tem é um olhar de gestão, de gestões e de parlamentares. E eu acredito que o aclaramento para a sociedade, para o cidadão, da sua função e da função desses atores, ele tem sido um constante crescimento. E nisso a gente tem uma tendência de prosperar mais, ter mais prosperidade e eficácia e metas a serem atingidas do que o contrário. Então, é uma assessoria estratégica. O nosso trabalho, ele, como eu disse, tem a questão do networking, da aproximação com os poderes e ter leveza e trabalhar com credibilidade na instituição, numa instituição que também passou por uma etapa difícil, mas que, como uma fênix, busca suas forças e segue. E é importantíssimo para Alagoas ter uma Federação do Comércio de Bens e Serviços e de Turismo. É importantíssimo, o termo é esse. É muito estranho, seria muito estranho um Estado da Federação não ter uma federação de um setor tão importante. E muitas vezes essa questão da representatividade no empresário, ele não é tão percebido. Mas esse trabalho, o próprio programa do Sistema FEComércio em Ação tem chegado mais perto do empresário. E aí eu ressalto a importância do trabalho que vocês desenvolvem, né, dando esse espaço, né, de forma democrática e diferente. Acho que diferente também. Quando muitas vezes as questões, por exemplo, tributárias chegam na porta do empresário, ele na prática não consegue enxergar ou mesmo desenvolvê-las. Mas tendo uma fala simples, de alcance para que as pessoas possam entender, facilita muito. Então, a minha expectativa é que seja um período exitoso. Coisa boa, né, João Mozinho? É verdade. Cláudia Pessoa, Natália Barros, quero agradecer demais a participação de vocês aqui no Sistema FEComércio em Ação. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, falando mais sobre turismo, a gente sabe a sua expertise no ramo, enfim, falar de outras temáticas importantes do comércio, sobre as pautas legislativas que estão em vigor no nosso estado, na nossa nação, e quero deixar um espaço para as suas considerações finais.
Eita, oba, vou me apropriar. Eu agradeço a oportunidade. A FEComércio, ela vem desenvolvendo um trabalho bastante forte em levar para a população, em levar para o cidadão alagoano a sua função representativa de classe. E eu espero que 2025 seja um ano positivo para todos, que nós tenhamos aí muita saúde e vontade de fazer mais. Eu costumo dizer que um segredinho é que cabe em qualquer atividade, na de vocês, na minha, na do motorista, na do operador de equipamento, na quem é gostar do que faz, e isso ajuda muito, né? E o outro segredinho é você estabelecer uma relação de governança, uma relação de trabalho, como eu disse, de portas abertas e janelas escancaradas. Mais uma vez, muito obrigado a Cláudia Pessoa, assessora parlamentar do Sistema FEComércio. Obrigado, Natália Barros, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a próxima.